Política com Lana Canepa. Oi, Lana, boa tarde. Vem cá, ontem foi um dia interessante, um dia em que a gente teve algumas decisões no judiciário que chamam a atenção. A gente teve a decisão envolvendo o Sérgio Moro, que estava correndo risco de ter o mandato dele de senador cassado, não foi. A gente teve uma decisão no Supremo Tribunal Federal, envolvendo o José Dirceu, e uma decisão no Supremo Tribunal Federal envolvendo o Marcelo Odebrecht. Quem olha essa fotografia, principalmente no caso do Marcelo Odebrecht e no caso do José Dirceu, diz assim, bom, mas eu queria que você me explicasse o que foi a Lava Jato, o que era a Lava Jato, o que eles queriam, o que eles conseguiram, como terminou, porque que confusão. Lana, você consegue explicar isso pra gente? Ou você precisa de umas 3 horas? Só para eu saber. Boa tarde. Um programa de umas 5h30, talvez, seria excelente ali. Pessoal, boa tarde para vocês, para o Eneg, para o Fábio, para a Débora, para todo mundo que está com a gente. Essas notícias todas que você citou, Eneg, levantam uma pergunta. Qual foi o legado da Lava Jato? E ele está de pé ainda até hoje? Acho que a gente pode falar sobre isso hoje, porque são 3 nomes importantíssimos, né? A gente está falando de Sérgio Moro, que era o juiz da 13ª Vara, responsável pelas decisões principais da Lava Jato. A gente está falando de José Dirceu, um ex-ministro, um nome muito forte do Partido dos Trabalhadores e que foi condenado e que continua condenado, viu? Apesar dele ter se safado de uma das penas, porque prescreveu, ele ainda tem uma outra condenação há 27 anos que está no STJ, ainda recorrendo em liberdade, tentando resgatar os direitos políticos. E a gente está falando de Marcelo Odebrecht, que foi o maior delator da Operação Lava Jato. Então, esses 3 nomes estavam nas manchetes nas últimas 24 horas e a gente precisa falar sobre isso. Acho que a Lava Jato, claro, né, foi a maior operação de combate à corrupção que o Brasil já viu, recuperou bilhões de reais, né, que tinham sido desviados, deixa, sim, uma herança importante para o combate à corrupção, mas que hoje a gente percebe que, por ter sido feita de maneira meio atabalhoada, muitas empresas, empregos foram afetados, né? O esquema de corrupção existiu, foi um escândalo, demandou muita coragem para enfrentar tudo isso, mas o desmonte que a gente assiste hoje, envolvendo esses nomes, esses expoentes da Lava Jato, 10 anos depois, é um sinal claro da fragilidade de alguns aspectos jurídicos que agora estão sendo questionados. Eu acho que não tem dúvida sobre isso. É a conclusão do meu comentário de hoje. Então, só recapitulando, José Dirceu conseguiu anular aquela pena por corrupção passiva de 8 anos na segunda turma do STF ontem. O Marcelo Odebrecht conseguiu uma liminar do ministro Toffoli para anular tudo o que a 13ª Vara de Curitiba fez contra ele. Na época, o comando era de Sérgio Moro. A defesa alegou conluio entre os integrantes da operação e que ele não teve, Odebrecht não teve contraditório, ampla defesa, e conseguiu, levou. É impressionante como esse reconhecimento deve ser um castelo de cartas, porque outras várias decisões da 13ª Vara, com esse reconhecimento para Marcelo Odebrecht, vão cair. É simples assim. Então, é um desmonte que a gente não pode ignorar. E vamos falar de Sérgio Moro, porque ele conseguiu ontem, com a vitória no Tribunal Superior Eleitoral, traçar um caminho completamente diferente do Deltan Dallagnol, que estava com ele, lado a lado na Operação Lava Jato, né? O Sérgio Moro conseguiu reverter uma cassação que era dada como certa nos bastidores aqui em Brasília. Houve realmente uma mudança de rumo. O ex-juiz estava sendo julgado em outro contexto, que não tem nada a ver com a Lava Jato, tá? Ele foi acusado pela Justiça Eleitoral e já tinha sido absolvido no âmbito regional, estadual, né, de ter gastado muito na campanha eleitoral, porque ele tentou concorrer à presidência e depois virou para o Senado Federal. Então, ele consegue uma absolvição, mais importante do que isso, com um placar expressivo, unanimidade. Unanimidade, 7 votos, claro que 3 ministros do Supremo compõem o TSE, então a chance de reverter tentativa de recurso no STF agora é mínima, né? E a diferença é que a gente sabe que o Deltan Dallagnol, que era coordenador da Força-Tarefa do Ministério Público na época da Lava Jato, caiu atirando. Ele falou mal do judiciário, ele foi para os microfones, e Sérgio Moro está em silêncio há meses aqui em Brasília. E
articulando nos bastidores, conseguiu apoio de nomes importantes do Senado, conseguiu que o presidente Rodrigo Pacheco conversasse com Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, para que todos entendessem que eles precisam de preservar um mandato de uma pessoa legitimamente eleita, que isso pode harmonizar a relação entre os poderes, enfim. Sérgio Moro ganha e é uma vitória que acontece, é construída, né? Eu ouvi durante o julgamento de ontem, até deixo essa provocação aqui para vocês, um dos advogados da acusação, claro, disse que o juiz Sérgio Moro caçaria o senador Sérgio Moro. E o advogado de defesa até se irrita um pouco na hora da fala dele e diz que não tem provas, e esse foi o argumento que salvou um dos principais expoentes da Lava Jato, falta de provas de que ele teria gastado demais durante a campanha. E aí? A Lava Jato, sobrou o que aí desse monumento, Eduardo Aneg? Eu queria te perguntar, porque, veja, você tinha a corrupção acontecendo, você tem a corrupção inquestionável acontecendo. A corrupção, ela não é uma fantasia, né? As pessoas cobravam propina, os funcionários públicos que foram indicados por agentes políticos, por deputados, por senadores, cobravam propina, você tinha lobistas. Quando não era achaque, porque os empresários sabiam que eles estavam pagando e fazia parte do preço. Não é uma coisa que foi inventada no governo do PT, foi inventada no Egito Antigo, quando foram fazer as pirâmides. E aí as pirâmides tinham 4 lados, na verdade podiam ter 3, o 4º lado é propina, não precisava ter o 4º lado, né? Inventaram para cobrar mais dinheiro, vender mais pedra, mas o fato é, existiu corrupção. Aí a justiça vai investigar a corrupção e faz um monte de lambança. O Sérgio Moro fez um monte de lambança. O Ministério Público fez um monte de lambança. Quando você faz lambança, você faz com que o sistema de justiça abençoe a corrupção, de certa maneira. Na verdade, passe a mão na cabeça, porque o réu, o acusado, pode entrar na justiça e alegar, como alegou muito bem o Marcelo Odebrecht. Se eu fosse o Marcelo Odebrecht, se eu fosse outro, eu alegaria a mesma coisa, qualquer um, como advogado dele, alegaria a mesma coisa, mostraria os absurdos que aconteceram na Lava Jato, e aí o Supremo vai lá e libera. Quer dizer, o que o Supremo poderia fazer se não liberar tendo acontecido aquele monte de absurdo? E como é que pode ninguém ser punido, nem pela corrupção e nem pelos absurdos? Cadê as condenações dos integrantes do Poder Judiciário e do Ministério Público que abençoaram esses absurdos todos? O atirador-geral da República, os procuradores, os juízes, não vai acontecer nada com ninguém. Essa que é a maluquice. E aí você libera o Marcelo Odebrecht, mas fica com a grana dele porque diz que a delação vale. É bizarro. No caso do Zé Dirceu é uma coisa um pouco diferente, porque, mas é meio isso também. O sistema de justiça é tão lento que demoraram tanto para tomar as decisões que, obviamente, ele tem o direito dele, tá certo, escuta, demorou tanto que você tem o prazo venceu. Claro. Prescreveu, é do jogo, fazer o quê? Quando foi aceita a denúncia, já tinha prescrito. Prescrito, então, é impressionante. É uma loucura. Quer dizer, o que fica disso tudo, Lana, não é um problema só da Lava Jato. Nosso sistema de justiça apodreceu, não consegue condenar bandidos. É isso, Lana?